E muito bem, para dar início ao programa de hoje, eu quero convidar já o pessoal de casa para participar com a gente. Você já sabe como é que funciona. Basta entrar na nossa fanpage do Facebook, pelo www.facebook.com/TV Univale. Você pode mandar o seu comentário, o seu pitaco e participar com a gente. Nosso telefone também está aberto, é 3279-5594. 3279-5594. O primeiro bloco de hoje é Celeste. E para começar, quero apresentar a nossa bancada. Tem aqui de volta Extracampo, depois de 15 dias curtindo o filhão, sendo papai, André Montoya. Fala, André, tudo bem? Olá, Vinícius. Olá, Alan. Olá a todos que estão nos assistindo, né? Tanto pela TV Univale quanto pela internet. Foram dias bem bacanas, né? Cansativos, mas o dom da paternidade pela primeira vez, mas sem esquecer o futebol, né? Aliás, não tem jeito de esquecer futebol num momento desse. Acho que o fim de semana passou batido para muita gente, talvez nem tanto para os cruzeirenses, mas para o atleticano e para muitos outros torcedores, porque a final da Copa do Brasil é o que está chamando a atenção neste momento e é o que vai ter de mais emocionante, com certeza, até o final do ano. Muito bem. Invertendo o jogo, tem pela outra ponta, pela primeira vez na nossa bancada, Alan Mariano. E aí, Alan, beleza? Beleza. Feliz como todo torcedor mineiro, né? Essa final histórica que vai acontecer a partir de amanhã. Vamos falar sobre ela aí, analisando os dois times, discutindo as chances dos dois. Muito bem. Como anunciado, a gente não ia esquecer o Brasileirão no programa de hoje. E como eu falei também, o primeiro bloco é sobre o Cruzeiro. O time que enfrentou o Criciúma no Mineirão encontrou muita dificuldade para passar pelos catarinenses que brigam contra o rebaixamento. No entanto, não foi possível parar a fúria do ataque mineiro. 3-1 para o Cruzeiro e a gente vai ver como é que foi esse jogo agora, no VT. E o Cruzeiro entrou em campo com uma diferença de apenas 2 pontos para o segundo colocado, São Paulo, que venceu o Vitória em Salvador. E foi o Criciúma, lanterna da competição, que logo aos 2 minutos surpreendeu na falha de Bruno Rodrigo. Luca entrou e bateu na saída de Fábio. 1-0 para os catarinenses. Logo depois, nessa descida rápida do ataque, Ricardo Goulart desperdiçou. E nesta, Bruno Rodrigo tentou de cabeça se redimir. Everton Ribeiro toca para Nilton, que quase faz. E já nos acréscimos, na cobrança de mais uma falta, bola para Júlio Batista, mas Bruno salvou. E no segundo tempo, o Cruzeiro veio disposto a liquidar o jogo. Era vencer ou vencer e espantar a ameaça do São Paulo. E assim, voltar a ter de novo os 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Com o Egídio contundido, Marcelo Moreno teve que entrar. Nilton acerta o pé. O goleiro defende e a bola sobra para Marcelo Moreno, que não perdoa. 1-1, explosão na China Azul. E veio o bombardeio para a área. 1, 2. Na terceira tentativa do ataque, Ricardo Goulart põe na rede. 2-1 de virada. E nesta, Marcelo Moreno sobe e acerta a cabeçada. Mas Bruno faz uma incrível defesa. E o Criciúma tenta surpreender de novo. Nesta falta, Fábio busca no cantinho. E tome mais Criciúma. Nesta, Fábio larga. E o time catarinense quase marca. Mas aí no finalzinho veio o gol para aliviar de vez. Com o William para espantar a zebra. 3-1. Acho que valorizou muito essa vitória, o espírito de luta e às vezes não dá para ganhar sempre com envolvimento, brilhantismo, tem que ganhar também um pouco na raça, na vontade, na gana de ser campeão. Agora o líder só pensa no primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil. Temos um jogo extremamente difícil pela qualidade do adversário e por estar jogando no seu campo, mas que é muito possível e o Cruzeiro é assim, vai jogar muito forte, vai dedicar muito e vai tentar fazer os gols que necessita. Muito bem, estamos de volta. Esse foi o VT do jogo do Cruzeiro. Foi uma grande vitória. Vitória na raça, conseguida com muito suor. O Criciúma fez um primeiro tempo impecável. Abriu o placar com um gol na falha do Bruno Rodrigo e depois o Cruzeiro teve que correr atrás do prejuízo. Agora eu quero puxar o seguinte. Essa questão do desgaste. Tem Copa do Brasil no meio de semana e não é um jogo qualquer. É um clássico contra o maior rival decidindo um título. Como é que isso pode pesar para o resto do campeonato? Já que a gente vai mostrar daqui a pouquinho a sequência de jogos de Cruzeiro e São Paulo, para ver como é que vai ser o desenrolar da tabela. Esse desgaste de final e fim de campeonato brasileiro, porque ponto corrido sempre tem aquela coisa de exigir muito dos times. Quero saber de vocês a opinião sobre essa questão do cansaço.
Olha, cansaço tem para o Cruzeiro, como tem para o Atlético, como tem para o São Paulo, talvez mais do que para o próprio Cruzeiro. Realmente a tabela da Copa do Brasil conciliando com a decisão do Campeonato Brasileiro é terrível, é trágica. Aliás, o Cruzeiro, se conseguir o feito de uma nova tríplice coroa, eu arrisco a antecipar que vai ser muito mais difícil do que aquela de 2003. Simplesmente porque a final da Copa do Brasil de 2003 era ainda no meio do ano, foi em maio, junho. Quer dizer, o time ainda, né, você tinha uma preparação ainda ao longo do ano, você tinha datas disponíveis para depois disputar o Campeonato Brasileiro. Diferente de agora. Cruzeiro Atlético e São Paulo, e principalmente São Paulo, estão sofrendo, pelejando com essa atrocidade que tanto a Conmebol quanto a CBF fazem questão de fazer com os clubes. Bota os jogadores para jogar, que se dane essa questão de preparo físico, que se dane esse problema de jogar quarta e domingo, isso é desumano. Isso é desumano. O Cruzeiro completou domingo 69 jogos no ano. Né? A gente que trabalha na área sabe que é um desgaste muito grande e deve ser levado em conta durante toda a preparação física. Agora concordo com você no caso do São Paulo. Realmente ele vai sofrer bastante porque há viagens muito desgastantes. Né? O São Paulo agora classificando talvez para uma final, pega um Boca ou um River, que são dois adversários tradicionais sul-americanos. Então aí vem a pedreira, né? E aí, Alan, ele joga, se acontecer de o São Paulo chegar à final da Sul-Americana, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, que está marcado dia 7 de dezembro, no meio da semana que precede a última rodada, o São Paulo vai estar disputando o título. É complicado essa tabela. O que eu acho, e aí falando do jogo do Cruzeiro, que exalta ainda mais, é de se exaltar ainda mais esse grupo do Cruzeiro, considerando a questão do cansaço. O Cruzeiro fez uma bela partida. O Cruzeiro jogou muito bem. Aliás, aquele Cruzeiro que estava oscilante lá no mês de outubro, final do mês de setembro, parece que ficou para trás. O grupo se fechou, falou assim, olha, nós temos 2 competições pela frente, tem que ganhar. O Cruzeiro jogou muito bem contra o Criciúma, em que pese a falha do Bruno Rodrigo no início do jogo, logo aos 2 minutos, mas o Cruzeiro teve inclusive força para correr atrás do resultado, e o Cruzeiro correu. O Cruzeiro correu durante todo o segundo tempo. Claro que depois fez 2-1, de forma proposital, os jogadores começaram a tocar a bola. Teve um momento ali que eu me lembro de um lance, por exemplo, que o Everton Ribeiro poderia ter lançado o Ricardo Goulart pelo lado esquerdo e recuou, a torcida reclamou na hora. Tinha um fundamento. O jogador, é claro, começa a tirar o pé. Tem uma decisão 3 dias depois. E se teve um jogo contra o Criciúma que já veio dando muito trabalho aí, está em último, então está brigando para tentar se salvar. Deu muito trabalho para o São Paulo, né, lá. Então, assim, há de se realmente reconhecer o mérito do Cruzeiro nessa partida. Claro. E vale também a inteligência do jogador mais qualificado, igual tem o elenco do Cruzeiro, de botar a bola no chão, trabalhar essa bola e evitar um desgaste muito maior. Então, já pensando em planejamento futuro, a gente vai conferir agora um pouquinho de tabela e de próximos jogos. Quero ver na tela agora a tabela do Brasileirão, os 7 primeiros colocados, aquela baguncinha que está ali abaixo do líder. Oxa! O Cruzeiro segue líder, venceu, foi a 67 pontos. O São Paulo também venceu o Vitória e foi a 62. Com a ajuda do zagueiro do O Vitória. prêmio do zagueiro deu. Muito bem, agora vamos dar um break e ver os próximos 5 jogos, tendo em mente esses números. 67 Cruzeiro e 62 São Paulo. Os próximos 5 jogos agora na tela para ver o planejamento das duas equipes para o prosseguimento nesse fim de ano. O Cruzeiro pega o Santos já no fim de semana. E o São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras. Na verdade, houve uma inversão, né? O jogo contra o Inter foi antecipado para quarta-feira, para amanhã, e aí no fim de semana o São Paulo vai jogar contra o Palmeiras. Ou seja, o São Paulo não joga no meio da semana que vem, quando o Cruzeiro vai jogar pelo Brasileiro, o Atlético, todos os times, à exceção do São Paulo, vai jogar Sul-Americano. E logo em sequência, aquela coisa, né? Já que se inverteu ali, tem Cruzeiro e Grêmio e São Paulo e Santos. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. São 2 jogos duros e adversários diretos. O Santos talvez não, porque não briga por nada, mas tem que se levar em conta que é um jogo contra time grande. Há de se levar uma revanche também de ter perdido a semifinal. Vai querer dar o troco. O título está encaminhado para o Cruzeiro, e aí que o torcedor cruzeirense tem de fazer a conta. Sempre se falou que 72, 73 é um número para ser campeão brasileiro. Não acredito que seja mais esse número. Eu acho que vai precisar ser um pouquinho mais elevado. Por quê? O São Paulo, acredito, ele vai fazer 10 pontos em 15 que estão em disputa. Faltam 5 jogos, 15 pontos. Se São Paulo fizer 10 pontos desses 15, né, ele tem, ou seja, 3 vitórias e um empate,
o São Paulo alcança os 72 pontos. O Cruzeiro não pode trabalhar com essa margem de 72 pontos, tem que trabalhar acima. Se o Cruzeiro, por exemplo, faz 7 pontos em 15, e a gente fazendo uma brincadeira aqui de futurologia, 7 pontos em 15, aproveitamento aí de menos de 50%, o Cruzeiro chega a 74 pontos. Para o São Paulo, que tem 62, fazer 74 pontos, alcançar os 74 pontos, ele tem de fazer 12 pontos. E aí são 12 pontos em 15 jogos, em 5 jogos. Ou seja, o São Paulo pode perder um, mas tem de ganhar todos os outros 4 jogos. Então, a situação do Cruzeiro é teoricamente confortável, porque o Cruzeiro tem, depois dessas duas pedreiras que são contra o Santos e contra o Grêmio, o Cruzeiro tem o Goiás em casa, tem a Chapecoense fora de casa e depois tem o Fluminense no Mineirão. São 3 jogos em que, teoricamente, ele tem boas condições de fazer 9 pontos. 9 pontos para 67, 76. Para o São Paulo chegar a 76, ele teria de fazer nada menos do que 14 pontos em 15. Ele teria de ganhar todos os jogos. E você coloca os 14 pontos em cima de jogos difíceis, como é o Inter, que acabou de perder um clássico. Ou seja, que é uma pedrinha no sapato do São Paulo. Exatamente. E vai querer dar uma resposta para a torcida para acalmar qualquer tipo de possibilidade de crise. Né? E o Cruzeiro tem o trabalho que pega o Grêmio em crescente, após vencer um clássico também. Antes disso tem o Santos, né? Um empatezinho que o Cruzeiro arrancar com o Santos na Vila Belmiro é uma situação excelente. E que coisa curiosa, o Cruzeirense pode passar a noite de quarta-feira, talvez, ou lamentando uma derrota para o Atlético, ou comemorando uma vitória, mas vamos lá, alegria em dose dupla para o Cruzeirense, comemorando um bom resultado contra o Atlético e, ao mesmo tempo, uma eventual vitória, por exemplo, do Inter em cima do São Paulo. Aí seria a redenção para o Cruzeirense, que quarta-feira, para não se esquecer, né? Vai ser uma quarta-feira de preparar o coração, porque vem muitas emoções. E o Cruzeirense em dose dupla. Exato. Isso só reitera que futebol é uma caixinha de surpresas e é o esporte que a gente ama por excelência. O Extracampo está chegando ao seu primeiro intervalo, na volta do break tem Atlético Mineiro, a vitória com os meninos lá em São Paulo contra o Palmeiras e muito mais. Não sai daí não, a gente volta já já.